Para esse casaco, a gente vai fazer ele em 5 partes. Essa parte aqui que eu tô mostrando é a primeira que a gente vai fazer, que é a parte das costas, então ela é a parte maior. Essas duas aqui são a parte do braço, aí você pode fazer o comprimento que você achar melhor. A gente vai fazer, então, 2 iguais, do mesmo tamanho. E essa aqui é a parte da frente do casaco, onde ali em cima tem uma pequena diminuição. Então, a gente vai começar com essa parte aqui, que foi a primeira que eu mostrei pra vocês. Essa parte é a parte das costas, então ela vai ser a parte mais grande. Como vocês podem perceber aí, nas 5 partes, elas têm o mesmo ponto. O que vai diferenciar é o comprimento e a largura. Então, é importante a gente aprender primeiro a sequência de pontos. Vamos começar então? Então, a gente vai começar aqui fazendo um nó no fio. Você pode fazer aí da maneira que você já está acostumada. E a gente vai aqui subir as correntinhas de 5 em 5. Então, aqui o número das correntes tem que ser um número múltiplo de 5. Então, eu vou deixar aqui para vocês os centímetros aqui na tela. Esses centímetros é referente ao comprimento da parte das costas. Já deixei aqui, já é o centímetro dividido para vocês. Então, é só fazer as correntes até chegar ao tamanho que você estiver fazendo. Já deixei aqui os centímetros para vocês na tela. Lembrando que tem que ser as correntinhas com um número múltiplo de 5, senão não vai dar certo a sequência de pontos depois. Então, vou terminar aqui as minhas correntes e já volto com vocês. Então, aqui eu terminei as correntes e após terminar, a gente vai subir mais 5 correntes, que é para o ponto inicial aqui. Então, faz aí os centímetros e sobe mais 5. A gente vai pular essas 5 correntes e vamos para a sexta correntinha, introduz a agulha e faz um ponto alto. Vamos no ponto seguinte e faz mais um ponto alto. Então, aqui a gente ficou com um ponto alto, que é as correntinhas lá no início, o espaço e mais 2 pontos. Vamos fazer, então, aqui uma corrente, pula uma de base e na próxima faz apenas um ponto alto. Novamente, uma corrente, pula uma de base e na próxima faz um ponto alto e na próxima mais um ponto alto. Vamos fazer uma corrente, pula uma de base, na próxima faz apenas um ponto alto. Uma corrente, pula uma de base e nas próximas 2 correntes faz um ponto alto para cada. Então, essa vai ser a sequência: um ponto alto, uma corrente, 2 pontos altos, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, 2 pontos altos. Então, é como se fosse bloquinhos, né? Vai ser um bloquinho e um bloquinho de 2 pontos, um bloquinho de 1 ponto e um bloquinho de 2 pontos, sempre separados por uma corrente. Tá? Então, a gente vai fazer essa sequência bem fácil por toda a carreira até o último ponto. Vou fazer aqui o meu e já volto com vocês.
Então, aqui eu terminei toda a carreira, olha só. Chegando aqui no final, a gente tem que ficar com apenas um ponto, tá vendo? A gente não pode terminar com aqueles dois, tem que terminar com um ponto alto só, tá? Pra ficar a sequência certinha, porque a gente iniciou com apenas um ponto e uma corrente, termina também com um ponto alto. Vamos virar então e fazer a segunda carreira. A gente vai voltar nesse mesmo ponto que a gente acabou de fazer e vamos fazer nele aqui um ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes. E agora que a gente vai pular esses 3 pontos altos. E no próximo espaço, faz um ponto baixo, ó. Então, pula os 3 pontos e no próximo espacinho faz um ponto baixo. Dentro do espaço, tá? Não um ponto. Ficando com essa argolinha assim, ó. Vamos fazer novamente mais 5 correntes. Pula novamente os 3 pontos e no próximo espaço faz um ponto baixo. Cinco correntes novamente. Vamos pular os 3 pontos e no próximo espaço faz um ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência por toda a carreira. Vou fazer o meu e já volto com vocês. Chegando então aqui no final, vai ser um pouco diferente. Em vez de a gente fazer 5 correntes, a gente vai fazer 4 correntes. Então, aqui, ó, tá vendo que a gente tem aqueles 3 pontos. A gente iria colocar o ponto baixo no próximo espaço, mas aqui não tem. Então, ali a gente vai pular uma correntinha, a primeira correntinha que tem, e na próxima a gente faz um ponto baixo. Então, sempre no final, quando for essa carreira, a gente faz dessa forma. Olha só. E terminamos aqui a carreirinha de espaço. Vamos começar agora a próxima carreira, que é também bem facinho. A gente vai subir aqui 3 correntes que correspondem à altura de um ponto alto e mais 4 correntes de espaço. Então, é 7 correntes no total. Vamos virar. Vamos naquele primeiro ponto baixo que a gente fez na carreira anterior, olha só. Introduz a agulha e faz um ponto alto. A gente vai ficar aqui com todo esse espaço, dessa forma. Vamos fazer 4 correntes. Vamos no próximo ponto baixo que a gente tinha feito na carreira anterior. Então, localiza aí o ponto baixo e nele faz um ponto alto. Novamente, 4 correntes. E no próximo ponto baixo, faz um ponto alto. Vamos fazer assim por toda a carreira. Chegando então aqui no final, a gente vai fazer a mesma coisa para o último ponto. Vamos fazer 4 correntes e vamos naquele ponto baixo, que foi o primeiro que a gente fez na carreira anterior.
e nele faz um ponto alto. Finalizamos assim a terceira carreira. Para a próxima carreira, a gente vai subir 3 correntes que correspondem à altura de um ponto alto e mais uma corrente de espaço, então sobe 4 correntes no total. Vamos então naquele primeiro ponto alto que a gente fez na carreira anterior e nele a gente vai colocar 3 pontos altos, todos no mesmo ponto de base, ficando então com o primeiro grupinho de 3 pontos altos. Vamos fazer apenas uma corrente. Vamos no próximo ponto de base, que é o ponto alto da carreira anterior, e faz nele mais 3 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Ficando aqui com o segundo grupinho. Vamos fazer uma corrente no próximo ponto de base e faz mais 3 pontos altos, todos no mesmo ponto de base. Então, a gente vai seguir essa sequência até o final. Vou fazer o meu e já volto com vocês. Terminei então toda a minha carreira, cheguei aqui no final, fiz ali o meu último grupinho no penúltimo ponto de base. Vou fazer uma corrente e agora a gente vai contar essas correntinhas aí de baixo para cima. Então, a gente vai contar 3 correntes. Vamos contar então ali de baixo para cima e na terceira correntinha a gente coloca um ponto alto para finalizar essa carreira, tá? Então, a gente inicia e termina com um ponto. Vamos então para a próxima carreira, onde a gente vai subir novamente 4 correntes. Vira. Vamos no primeiro ponto alto de base desses 3. E nesse primeiro ponto, a gente vai colocar 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Então, a gente fez aqui um aumento. No próximo ponto de base, a gente faz apenas um ponto alto, que é no ponto do meio. E no último ponto aí desses 3 aqui, a gente vai fazer mais um aumento. Então, coloca 2 pontos altos nesse mesmo ponto de base. Então, a gente vai ficar aqui com um grupinho de 5 pontos altos, tá? Olha só. Vamos fazer a mesma coisa para todos os blocos de 3 pontos. Então, a gente faz uma corrente. Vamos no próximo ponto, vamos fazer 2 pontos altos nesse ponto. No próximo ponto de base, faz apenas um ponto alto. E no próximo ponto de base, coloca mais 2 pontos altos, ficando com o segundo grupo de 5 pontos. Vamos fazer assim para todos os bloquinhos de 3 pontos. Faz novamente uma corrente e continua a sequência. Vamos fazer assim por toda a carreira, então, bloquinho de 5 pontos, todos separados por uma corrente. Chegando aqui no final, a gente vai finalizar da mesma maneira que a gente fez na carreira anterior. Faz uma corrente, vamos contar aqui essas correntinhas de baixo para cima e na terceira a gente vai fazer um ponto alto. Finalizamos aqui então mais uma carreira. Para a próxima carreira, vamos subir novamente 4 correntes.
Vamos virar. A gente vai pular aqui esse primeiro ponto alto do 5 da carreira anterior. No próximo, faz um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, o terceiro ponto alto. Deixa esse último ponto sem fazer, tá? Então, a gente ficou aqui com um bloco de 3 pontos altos. Pulamos o primeiro ponto e o último. Vamos fazer uma corrente e fazer a mesma sequência. Pula o primeiro ponto seguinte, vamos para o próximo e faz um ponto alto. Próximo ponto, mais um ponto alto. E no próximo ponto, terceiro ponto alto. Deixa o último ponto de base da carreira anterior sem fazer, ficando com o segundo bloco de 3 pontos altos. A gente vai fazer essa sequência até o final. 3 pontos altos, uma corrente. 3 pontos altos e uma corrente, sempre pulando o primeiro e o último dos 5. Vou fazer essa sequência até o final e já volto com vocês. Cheguei então aqui no final, olha só como já tá ficando bem legal essa sequência, né? A gente vai terminar da mesma maneira, faz uma corrente. Vamos contar de baixo para cima e na terceira correntinha faz um ponto alto. Sempre terminamos dessa maneira. Ficando assim. Vamos começar agora a próxima carreira. Vamos subir então 3 correntes que correspondem à altura de um ponto alto e mais 4 correntes de espaço. Subimos então 7 correntes. Aqui agora a gente vai pular o primeiro ponto dos 3 e vamos no ponto do meio, no ponto seguinte, faz um ponto alto. Então, aqui é sempre no ponto do meio. Faz 4 correntes, vamos no próximo bloco de 3, vamos no ponto do meio, ou seja, no segundo ponto, e faz um ponto alto. Mais 4 correntes. No próximo, nos 3 pontos, vamos no ponto do meio e faz um ponto alto. E vai ficando dessa forma, ó, um ponto para cada bloquinho, ficando com esse espaço entre eles. 4 correntes novamente. No próximo bloquinho de 3, no ponto do meio, faz um ponto alto. Então, a gente vai seguir essa sequência até o final, é bem facinho. Vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Terminei então aqui toda a minha carreira, chegando aqui no final, eu fiz ali o último ponto alto no último bloco de 3. Vou fazer aqui as 4 correntes e vou terminar da mesma forma. Vou contar as correntes de baixo para cima e na terceira correntinha eu vou fazer um ponto alto. Terminamos aqui então a carreira, vamos iniciar a próxima, que já é a última carreira da sequência. Subimos ali então 3 correntes, vira o trabalho. A gente vai vir aqui dentro desse primeiro espaço e aqui dentro vamos colocar 4 pontos altos. Feitos os 4 pontos, a gente vai no próximo ponto de base, que é aquele ponto alto da carreira anterior, e nele faz apenas um ponto alto, ficando assim, preenchendo todo esse espaço. Vamos novamente no próximo espaço e vamos fazer 4 pontos altos. Feitos os 4 pontos, a gente vai no próximo ponto de base, que é o ponto alto da carreira anterior, e faz apenas um ponto alto, ficando assim.
A gente vai fazer assim, então, para todo o espaço e para todo ponto de base que a gente tem aí até o final. Essa carreira aqui é a última dessa sequência, ou seja, a gente vai repetir essa sequência novamente depois dessa carreira, tá? Então, eu já explico isso para vocês. Eu vou terminar aqui essa minha carreira e eu já volto com vocês. Terminei então aqui toda a minha carreira, deixei o último espaço para fazer junto com vocês. Aqui nesse último espaço, a gente vai colocar então os 4 pontos altos. Feito então os 4 pontos, a gente vai fazer aquela finalização. A gente conta então as correntes de baixo para cima e na terceira corrente vamos fazer um ponto alto. E terminamos então a nossa sequência de pontos. Ou seja, essa última carreira foi uma carreira de base para a gente poder começar a sequência novamente. Então, eu vou começar aqui junto com vocês para vocês terem uma ideia, uma noção de como é. Então, lembra lá aquela primeira carreira que a gente fez, que era a carreira de espaços? Vamos fazer ela novamente aqui em cima. Então, a gente sobe 4 correntes, pula um ponto de base. No próximo, faz um ponto alto e no próximo, mais um ponto alto, ficando com 2 pontos seguidos. Faz uma corrente, pula um ponto de base, no próximo faz apenas um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base e nos próximos 2 pontos faz um ponto alto para cada um deles, ficando com 2 pontos seguidos. Novamente uma corrente, pula um ponto de base, no próximo faz um ponto alto. Então, você pode ver que é a mesma sequência que a gente fez lá na primeira carreira, ou seja, a gente está repetindo toda a sequência novamente, tá? Olha só. E vamos fazer assim, terminando essa carreira a gente vai repetir a segunda, terminando a segunda a gente vai repetir a terceira, e é só ir repetindo toda essa sequência. Então, a gente vai fazer aqui a primeira carreira de 2 pontos e 1, depois a segunda carreira, que é a carreira de 5 correntes, depois a gente vai fazer a terceira carreira, que é a carreira de 1 ponto e 4 correntes, depois a próxima carreira, que é a carreira de 3 pontos altos, do bloquinho de 3 pontos, a próxima carreira, que é o bloquinho de 5 pontos, próxima carreira, que é o bloquinho de 3 pontos novamente, e a próxima carreira, que é a de apenas 1 ponto e 4 correntes, e a última, que é a carreira de 4 pontos altos dentro do espaço. Ou seja, vamos repetindo aqui toda essa sequência até chegar ao comprimento que você quer, tá? Então, se você não conseguiu gravar a sequência, é só voltar e ir fazendo ela novamente com o apoio do vídeo, tá? Porque a sequência é a mesma. Então, eu vou continuar aqui e vou fazer aqui todo o comprimento das costas. Então, aqui eu terminei toda a sequência. Olha só como ele fica com a sequência toda pronta. Ó, e eu fiz até o tamanho desejado. Vou deixar aqui na tela, então, o comprimento dos tamanhos para vocês fazerem. Lembrando que aqui eu parei quando foi a carreira de 3 pontos, tá? Então, isso é muito importante. Para na carreira de 3 pontos. Então, você vai fazer aí a sequência até chegar aos centímetros do seu tamanho, que eu coloquei aqui na tela. Ou se você quiser um casaco maior, aí é só você fazer um comprimento maior. Vai do gosto de vocês, tá? Agora, a gente vai passar, então, para a próxima parte, que é a parte da frente, que tem aquela diminuição no começo. Então, aqui, essa é a parte que a gente acabou de fazer, que é a parte das costas.
ele vai ter aqui uma certa medida na largura e no comprimento que eu já passei para vocês. Para a gente fazer a parte da frente, a gente vai precisar contar as correntinhas que tem de base, tá? Então, na parte do comprimento. Porque o que a gente vai fazer? A parte da frente nada mais é do que a metade dessa parte aqui das costas, tá? Então, a gente vai fazer esse mesmo tamanho 2 vezes iguais para a parte da frente, tá? Então, para a gente fazer essa parte da frente, o que a gente vai ter que fazer? Conta as correntes aqui na largura e divide ela em 2. Então, o resultado que é o tanto de corrente que a gente vai fazer para cada parte, tá? Então, eu vou colocar uma parte que eu já fiz aqui para vocês, ó. Essa parte aqui é a primeira parte já pronta, que já tem a diminuição lá no início. Então, aqui, ó, o tanto de correntinhas que eu fiz nessa parte é a metade daquela parte que a gente fez a primeira, da parte das costas. E o comprimento é o mesmo que tem na parte das costas. Então, eu vou colocar aqui para vocês os dois, um em cima do outro, para vocês terem uma noção, ó. O comprimento vai ser o mesmo e a largura vai ser a metade. Por isso que é necessário que a gente contar as correntes e dividir em 2. Ó, então vai ser a metade 2 vezes que a gente vai fazer, tá bom? Então, você conta as correntes, divide em 2 e o resultado que der é o tanto de correntes que você vai fazer para cada parte, tá bom? Então, vamos lá. Então, após contar aí as correntes que você tem de base na largura e após dividir, você vai fazer, então, a mesma sequência que a gente fez na parte das costas, só que com esse tamanho aí, com essas correntes que você tem, que você contou. Então, aqui eu coloquei para vocês o tamanho certinho, a metade. Vocês vão parar de fazer quando chegar a mais ou menos uns 10 ou 12 centímetros. Uns 10, 11 centímetros mais ou menos. Então, vocês vão fazer essa sequência com esse tanto de correntes que você dividiu. Vão parar aqui quando chegar nessa carreira de 3 pontos e quando estiver faltando ali 10 a 11 centímetros, tá? Porque nesses centímetros restantes, a gente vai fazer aqui a diminuição, tá? Então, vamos passar agora para a parte da diminuição. Então, aqui eu já fiz essa minha primeira parte da frente, que é o comprimento, é a metade da parte das costas, e fiz aqui, comprimento não, a largura, né, é a metade das costas, e o comprimento é até chegar a mais ou menos 10 a 11 centímetros, até faltar, tá? A gente vai começar, então, aqui agora, a parte da diminuição. A gente vai iniciar, então, aqui, fazendo 7 correntes. Vamos virar. Vamos fazer a sequência normal, tá? Então, a gente vai aqui no ponto do meio, faz um ponto alto. Vamos fazer 4 correntes. No próximo bloquinho de 3, no ponto do meio, faz apenas um ponto alto e mais 4 correntes. No próximo bloco de 3, no ponto do meio, faz apenas um ponto alto. Vamos fazer assim até o final, até faltar ali o último bloquinho, tá? No último a gente não vai colocar nada. Então, vou fazer ali até o finalzinho e já volto com vocês para mostrar a parte da diminuição.
Cheguei então aqui no final, olha só. Naquela primeira parte não vai ter a diminuição, tá? A diminuição vai ser só de um lado, então vai ser desse lado aqui. Eu terminei ali no último bloquinho de 3 pontos, certo? No restante dos pontos eu não faço nada. Essa vai ser a nossa diminuição dessa carreira. Para a próxima carreira eu vou dentro desse espaço, faço um ponto baixo e vou subir 2 correntes. Volto nesse mesmo espaço e vou colocar mais 2 pontos altos. Então, a gente já fez uma pequena diminuição aqui, olha só. Agora, a gente vai continuar com uma sequência normal. Vamos no próximo ponto de base, faz um ponto alto. No próximo espaço, a gente vai colocar 4 pontos altos. E no próximo ponto de base, faz apenas um ponto alto. Próximo espaço, mais 4 pontos altos. Vamos continuar essa mesma sequência ali até o final. Terminei tanto da carreira, cheguei até ali o final. E como esse lado aqui não tem diminuição, é só o outro lado, então aqui a gente vai começar normalmente, sem nenhuma diminuição, tá? Vamos subir aqui 4 correntes. Vamos pular um ponto de base. E no próximo faz um ponto alto. E no próximo mais um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo faz um ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base e nos próximos 2 pontos faz 2 pontos altos seguidos. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo faz um ponto alto. A gente vai seguir essa sequência que a gente já conhece, que a gente já fez nas outras carreiras, até o finalzinho ali, onde vai ter a próxima diminuição. Cheguei então aqui no final, eu deixei ali aqueles 3 últimos pontos sem fazer, tá? A gente vai parar aqui com esse último ponto alto e vamos deixar aqueles 3 últimos pontos sem fazer nada. Essa vai ser a nossa diminuição dessa carreira. Para a próxima que a gente vai no próximo espaço, vamos fazer um ponto baixíssimo. Próximo ponto, um ponto baixíssimo. No próximo, mais um ponto baixíssimo. Dentro do espaço, um ponto baixíssimo. Dentro do próximo ponto, um ponto baixíssimo. E dentro do próximo espaço, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, aqui a gente caminhou com um ponto baixíssimo, essa foi a nossa diminuição desse lado. Vamos continuar agora a sequência normal. Vamos fazer 5 correntes. Vamos pular esses 3 pontos e no próximo espaço faz um ponto baixo. Vamos fazer mais 5 correntes. Pula 3 pontos e no próximo espaço faz um ponto baixo. 5 correntes, pula 3 pontos e no próximo espaço faz um ponto baixo. Vamos fazer assim até o final. Cheguei então aqui no final, vamos iniciar a próxima carreira. Como esse lado não tem diminuição, a gente começa com ele normal, tá? A gente vai subir então 7 correntes. Vamos no próximo ponto, no primeiro ponto baixo, nele a gente vai fazer um ponto alto. 4 correntes. No próximo ponto baixo faz um ponto alto.
4 correntes novamente, e no próximo ponto baixo faz um ponto alto. Vamos seguir essa sequência até o final, onde vai ter a próxima diminuição. Cheguei então aqui no final, eu fiz ali as últimas 4 correntes e vou fazer nesse último ponto baixo, eu faço o ponto alto. Então, a gente ficou assim com a nossa carreira. Vamos fazer aqui, como a gente está no lado da diminuição, a gente vai fazer mais uma diminuição. Vamos dentro desse ponto do espaço, faz um ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro ponto baixo e quarto ponto baixo. Então, dentro desse espaço, a gente colocou 4 pontos baixos. E no próximo ponto, faz um ponto baixíssimo. Vamos iniciar aqui a próxima carreira agora normalmente. A gente vai subir 4 correntes. No próximo ponto de base, a gente faz 3 pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Ficando com o primeiro bloco de 3. Vamos fazer uma corrente. No próximo ponto de base, coloca novamente mais 3 pontos altos. Ficando com o segundo bloco de 3. E vamos repetindo assim até o final, a sequência é a mesma. Terminei então aqui a minha carreira, vou finalizar aqui, eu faço uma corrente, conto as correntinhas aqui de baixo para cima e na terceira corrente eu faço um ponto alto. Bom, aqui agora a gente não vai ter mais diminuição, tá? A gente vai continuar aqui a sequência dos dois lados normalmente, sem nenhuma diminuição de nenhum lado, até completar aí o comprimento que a gente precisa, que vai ser o comprimento igual da parte das costas que a gente fez. Então, agora é só continuar a sequência até completar os centímetros aí que você precisa, sem fazer nenhuma diminuição de nenhum lado. Eu vou terminar aqui o meu e eu já volto com vocês pra gente continuar. Bom, então essa aqui foi a primeira parte que a gente fez, que é a parte das costas. Coloquei aqui para vocês visualizarem novamente. E também fizemos já a parte da frente, então, que essas duas partes aqui, que são iguais, tá? A gente faz a diminuição igual lá na parte de cima. O que a gente vai fazer agora é a parte do braço, onde a sequência de pontos é a mesma. O que vai diferenciar aí é a medida para o braço, tá? Então, essa aqui é as duas partes do braço iguais. Eu vou deixar aqui na tela para vocês as medidas do comprimento e da largura.
tá? Então, é só vocês fazerem conforme as medidas que eu coloquei na tela para vocês. Mas caso vocês queiram um comprimento maior, com a manga maior, aí vocês fazem aí do gosto de vocês, tá? Eu vou deixar aqui os centímetros até mais ou menos o cotovelo, em relação ao comprimento, tá? Bom, agora então a gente vai passar para a próxima parte. Agora a gente vai fazer então a parte do ombro, que é nesses dois cantinhos aqui, dessa parte aqui das costas. Vai ser a mesma medida que a parte da frente. Então, eu vou pegar aqui a parte da frente, eu vou posicionar junto aqui com essa parte das costas, pra vocês verem o tamanho certinho que a gente vai ter que fazer ali, ó. Tá vendo ali a largura que tem essa parte da frente? A gente vai contar aqui o tanto de bloquinhos que tem na última carreira. E vamos fazer esse mesmo tanto lá na parte das costas, tá? Pra ficar igualzinho tanto para dar certo depois na hora da gente fazer a união. Então, a gente vai fazer agora essa parte do ombro nos dois cantos, tendo como medida certinho a parte da frente. Então, o mesmo tanto de blocos que a gente tem na parte da frente, vamos fazer aqui. Vamos iniciar, então, aqui com o nó na agulha. Eu vou pegar aqui uma das pontas, pode ser qualquer uma. Vou introduzir a agulha na primeira correntinha da ponta. Vou fazer um ponto baixo e vou subir 1, 2, 3 correntes, tá? Eu vou ali pro próximo ponto, eu faço um ponto alto. No próximo, ponto alto. E no próximo, terceiro ponto alto, concluindo o nosso primeiro bloco de 3 pontos, tá? Então, a gente fez bloco em cima de bloco. Olha só. Vamos fazer agora uma corrente. Vamos no próximo bloco e vamos colocar um ponto alto para cada um dos 3 pontos de base, ficando assim com o segundo bloco de 3 pontos. Fizemos então bloco em cima de bloco. Repetindo novamente, a gente vai fazer uma corrente. Vamos no próximo bloco de 3 e faz um ponto alto para cada um deles. Então, a gente vai fazer esses bloquinhos de 3 pontos até dar o mesmo tanto que tem na parte da frente. Por exemplo, se na parte da frente lá eu tenho 13 blocos, aqui eu vou fazer também 13 blocos. Se eu tenho 10 blocos lá, aqui eu vou fazer 10 também, tá? Então, o número de blocos tem que ser igual para depois a gente poder fazer a união. Vou terminar aqui e já volto com vocês. Então, aqui eu terminei a carreirinha, fiz aqui o tanto de blocos. Para finalizar, a gente faz uma corrente. Vamos no primeiro ponto do próximo bloco e vamos fazer apenas um ponto alto, tá? Então, vamos terminar assim, para ficar com um ponto alto nas duas pontas. Agora, a gente vai fazer bloco em cima de bloco novamente. Então, aqui eu vou subir 4 correntes, viro. E vou começar a fazer os bloquinhos novamente. Então, no primeiro bloco seguinte, eu faço um ponto alto para cada um dos 3 pontos. Ficando assim. Faço uma corrente. No próximo bloco, também coloco um ponto alto para cada um dos 3. Então, eu vou fazendo assim até o final da carreira. E vou repetir isso mais uma vez, ou seja, eu vou ficar com 3 carreiras, tá? Então, eu vou terminar aqui essas carreiras e já volto com vocês. Terminei, então, aqui as 3 carreiras. Agora, é só a gente fazer uma corrente e cortar o fio e arrematar também esse fio, olha só. Então, a gente ficou assim com a primeira parte do ombro feita. A gente vai fazer essa mesma coisa lá na outra ponta. Então, é o mesmo tanto de blocos e o mesmo tanto de carreiras, 3 carreiras também, lá na outra ponta. Então, vou fazer aqui essa minha outra parte e já volto com vocês.
Bom, então após terminar aqui as duas partes do ombro, a gente vai posicionar a parte das costas e a parte da frente dessa maneira, para a gente poder fazer aqui a união, tá? Então, a gente vai começar com esse primeiro lado aqui, já com as partes posicionadas. Eu vou fazer a união com uma agulha de tapeçaria, você pode fazer com a própria agulha de crochê mesmo, só que aí vai dar um pouco mais de trabalho, tá? Então, eu peguei aqui a minha agulha, um pedaço do mesmo fio da peça, e eu vou fazer aqui a costura dessas duas partes. Vou virar ali na primeira correntinha desse lado e na primeira correntinha do outro lado. Passo o fio e eu vou fazer um nó já para poder prender aqui o nosso fio. Feito o nó, a gente vai fazer a costura aqui, é bem simples. Como as duas partes estão viradas ponto com ponto, estão viradas da mesma maneira, não tá pegando ela de lado, a gente pode unir o primeiro ponto com o primeiro ponto do outro lado, segundo ponto com o segundo, terceiro com o terceiro, e assim vai indo até o final. Então, a gente pega o mesmo ponto das duas partes, tá? Aí, quando for o ponto alto, a gente pega apenas a correntinha a argola da frente, tá? Pra ficar mais fácil. E quando for a corrente, né, a gente pega só uma argolinha também. Então, aqui é só fazendo essa costurinha dessa forma, ó, fazendo zigue-zague, pegando apenas a argola da frente quando for o ponto alto e pegando ponto com ponto, como eu falei, porque elas estão viradas pra frente. Então, aqui, essa costura não tem segredo, é realmente só ir costurando. Vou fazer assim, então, até o final. E também vou costurar a próxima parte já para adiantar. Então, aqui eu terminei a costura e já posicionei aqui dessa forma pra vocês verem. A gente vai costurar agora a parte do braço, tá? Então, eu já peguei aqui, já dobrei. Porque a gente precisa fazer isso pra achar qual ponto a gente vai começar a costura do braço, tá? Então, a gente vai dobrar assim e vamos posicionar assim, com ela dobrada certinho pra gente ver qual ponto a gente vai ter que pegar. Então, deixa ali a ponta certinho, vou trazer um pouco mais pra baixo pra vocês poderem ver. Então, após posicionar, a gente vai abrir as duas partes. Então, abre ali sem mexer, deixando ali aonde você posicionou as duas partes, ó. Então, é aí, nessa posição, que a gente vai fazer a costura, tá? Desde aquela ponta ali até a próxima ponta, aonde tá acabando ali a carreira. Então, é assim que a gente posiciona dos dois lados, tá? Aí você pode ver, quando você for costurar o outro lado, você tem que ver qual carreira que você iniciou nessa daqui, tá? Para as duas não ficarem desiguais, tá? Então, a costura aqui também é a mesma coisa. A gente vai vir aqui com uma agulha de tapeçaria e com um pedaço do fio da peça. Aqui os pontos, eles não estão se encontrando, tá? Então, talvez você ache um pouquinho mais trabalhoso fazer essa parte, realmente porque os pontos, eles não estão se encontrando, então você que tem que ir encontrando, né, onde vai colocar aí, onde vai passar aí a agulha. Então, aqui eu vou dar um nozinho. E vou começar essa costura, então, por aqui.
Tô aqui posicionando novamente para ver se a carreira que eu vi ali tá certinho, ó. Você pode fazer isso também. Abre ali no tanto certo, no meio certinho. E agora é apenas costurar. Então, como eu falei aqui, os pontos eles não vão estar se encontrando, tá? Então, você tem que ir achando aí onde introduzir a agulha. Nessa parte aqui do braço, a gente sempre vai pegar a argola da frente, né? Porque os pontos aí eles estão virados. E nessa parte aqui das costas e da parte da frente, o ponto vai estar de lado. Então, você tem que pegar aí o ponto de lado. Não é complicado, tá? É só você ir costurando ali como tá. Nessa forma que ele tá, é só você ir costurando e juntando os pontos, tá? Então, é bem facinho. Eu vou terminar aqui essa minha costura desse lado, vou fazer também a do outro lado do braço. E depois venho pra mostrar pra vocês a última costura que a gente vai fazer, que também é bem facinho. Vou fazer o meu e já volto com vocês. Então, aqui eu terminei a costura do braço. Então, o nosso casaco já tá quase se formando. A gente vai fazer agora aqui a última costura, como eu havia falado. Então, agora o que tá faltando é unir aqui a parte do braço, ó. E a parte aqui da cava, que é de baixo, né? Vamos fazer, então, toda essa costura aqui, ó. Onde eu estou mostrando com a agulha. E também do outro lado, da mesma forma. Daqui da ponta até o braço. Então, eu não vou estar mostrando aqui porque é somente costurar, tá? Com agulha de tapeçaria. Eu vou fazer aqui toda a minha costura e já volto com vocês. Terminei, então, aqui toda a minha costura, arrematei todos os meus fios e olha só como ficou. Ficou bem legal, né? O que tá faltando aqui agora, se você preferir, é um acabamento nessa parte de dentro, que no meu caso eu não vou fazer, eu vou deixar assim mesmo, tá? Que eu gostei dela assim mesmo. Mas você pode estar fazendo também um acabamento se preferir. Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Do it for the love of the